Deixa eu só dar uma conferida pra tentar. Nós vamos largar isso aqui, esse negócio aqui, quando? Semana que O vem? pessoal gostou, né? Eles falaram lá no grupo da C. Onde é que tem outro? Aonde? No grupo da C? É, querido. Lá, é sujo. Tá. Salve, salve, SafeWeb! Nós novamente aqui no SafeCast. Hoje de um lugar diferente. A gente está na Leiteria, um lugar muito bacana que tem aqui em Porto Alegre. E aqui tem um diferencial, né, pessoal? Tem cerveja. Lembra que eu falei que nós queríamos cerveja e a produção não tinha nos providenciado cerveja da última vez. E agora sim, a produção tá rindo, né? Mas é verdade, eu tinha pedido cerveja. Estamos aqui hoje, pessoal, com a galera do Safe Comply, né? A mais nova empresa aí da Safe e que cuida do assunto muito posso dizer em moda? Ou ainda não está em moda esse assunto? Ou estará em moda, Cada André? vez mais. Cada vez mais. O Safe Comply é uma empresa que a gente criou para tratar de um assunto que vai bombar nos próximos anos, que é a questão da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Aquela história, né? No início eu falava muito LGBT e tal, né? Mas agora todo mundo se acostumou a dizer agora eu me atrapalhei. LGPD, né? E vamos embora. Bora. Gia te apresenta, Borges te apresenta, né? Deixa o pessoal conhecer um pouco de vocês aí. Vamos começar pelas meninas, né? Gisele, a mais nova mamãe da praça. Aliás, está com 6 meses, né? O filhote? 9 meses. 9 meses? Né? Eu vi uma postagem tua, né? Ele de pé no berço, assim, né? Eu vi. Ah, coisa querida. Diga lá, Gi. Desafio, acho que é um dos meus maiores desafios é ser mãe, certamente. Mas tá. Tô me dando bem. Ele tá com 9 meses. 9 meses. Mas com 9 meses já fica engatinhar, essas coisas ainda não, né? Tá, Gatinha, tá tudo, né? rodando a casa toda. Agora é o desafio maior, né? Depois que eu começo a engatinhar, caminhar, ninguém segura. Só piora. Só fazer um gancho. Eu tive essa semana um parceiro e aí na minha apresentação eu coloquei assim, né? Empresário, marido, né? Filho, né? E eu coloquei, né? Modéstia à parte, botei empresário profissional, marido profissional, filho profissional. Aí botei pai em profissionalização, porque é complicado, né? É muito complicado. Olha, ser pai cada dia é uma surpresa ali, né? E óbvio, né? Ser mãe ainda Mas talvez o mais pior. incrível é tu ver a evolução do ser humano de perto, né? Porque ele evolui super rápido. Uma hora ele tá totalmente dependente, agora ele já tá engatinhando, daqui a pouco ele já tá caminhando. Daqui a pouco vazou. Gito, tá há quanto tempo na Safe? Eu tô há mais de 12 anos. E a tua história no Safe Comply começou por quê? Por causa do compliance mais, né? A gente começou a olhar um pouco pro GDPR quando ele foi publicado lá em 2016 na União Europeia. O GDPR. É o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. E já olhamos para esse movimento no europeu e pensamos, olha, isso aqui vai respingar no Brasil. E aí começamos a olhar para o que a gente já fazia dentro de casa, aqui ó, saúde. O que a gente já fazia dentro de casa, né? E, muita coisa que a gente faz ali a nível de AC e de ARs já é um pouco de envolvimento com proteção de dados, normas de ISO de família 27001, aí o Borges especialista aqui pode me dizer se eu estiver errada, mas sim. E depois veio a onda já do que se estava falando de LGPD no Brasil, né? Porque o Brasil precisava de uma legislação até para conseguir se comercializar melhor com países da União Europeia, transferência internacional de dados. A América Latina, metade dos países já tinham lá a sua legislação e a gente na lanterna, né? 10 anos discutindo a lei. Sim. E não saiu do papel. Aí comecei a estudar mais sobre isso, estava terminando a faculdade de Direito, já fiz meu TCC sobre isso. Tu era da área de compliance da Safe? De compliance. Tu ficou quanto tempo na área de compliance? Mais de 7 anos. E antes de ser compliance, tu era? Eu já entrei para fazer auditorias, né? Quando eu entrei foi para organizar a casa lá para receber auditorias de autoridade e registro. A casa tava uma bagunça, pelo jeito. Não, é que minha primeira formação é em biblioteconomia, né? Ah, é. Aí eu já entrei com um olhar de,
tu deixa de ter muito o físico hoje em dia para tu ter as coisas no digital, mas eles também precisam, se tu precisa de processo, tu precisa de uma organização, senão a coisa se perde, né? Sim. E aí, além de organizar um pouco de todo aquele mundo de certificação, a gente acabou organizando um pouco de processos, né? E foi super interessante fazer aquele trabalho. Eu fui ficando. E aí a gente começou a credenciar as entidades, aí a gente tinha que ter uma área de compliance também, organizamos a área. Antes eu estava no ACI, lembra? Eu fiquei um tempo na equipe de ACI. Tu foi a GR também, né? Fui a GR, passei por todas, já até era financeiro, eu trabalhei. Não deu muito certo lá, disseram lá que ia me matar. Mas deu, quebrei um galho. Daí voltando, aí a gente começou a olhar e disse, olha, tem LGPD, as empresas vão ter que se adequar, será que a gente já está adequado? Começamos a olhar para dentro de casa e a gente viu que muita coisa a gente fazia, mas aí a nível de AC e de AR, né? A nível de estrutura de CP Brasil. Os outros processos dentro de casa, não. E aí a gente começou a já fazer um movimento do que precisava para adequar a Safe Web e tal, daí começamos a ver que, pô, a gente podia oferecer isso para outros, aí começamos a conversar com a área de segurança da informação, né? Borges, o que a gente tem que fazer aqui para se adequar, né? Nos ajuda, pelo amor de Deus, porque a gente é normas e eles é a operação, segurança da informação. E aí o Borges começou a procurar sistema no mercado e não tinha, porque tentamos fazer de forma manual no primeiro momento, não deu. O SafeWeb é um mundo de dados, né? E um mundo de processamento de dados totalmente diferente da maioria das empresas do Brasil. É uma empresa de tecnologia voltada a tratamento de dados, principalmente do corte de certificação. Daí a gente viu, manual não vai dar pra fazer, com Word, com tabela de Excel e com troca de e-mails e, né, não deu. Aí a gente foi Que ano buscar... foi isso, gente? Isso foi 2018, eu acho, né? 18? 2018. Mas a LGPD, pois então, eu queria dizer, Mas o que a gente sabia? A lei foi publicada em 2018, né? A gente tinha 1 ano e meio para se adequar. Mas o que a gente sabia? Que não vamos esperar a lei entrar em vigor ali, começar a cobrar a adequação para a gente se mexer, né? Uhum. Você vê que é um projeto extenso da SafeWeb e a gente está sempre olhando para isso, porque a tecnologia muda, os processos mudam. Aí a gente começou a tentar se movimentar para adequar e a gente, cara, sem o sistema não vai rolar. O Borges trouxe essa visão, né? A gente concordou, porque já via que o negócio estava complicado. Fomos procurar um mercado, um software brasileiro. Não achou como a gente queria. Não achamos como a gente queria. Tinha algumas coisas incipientes, assim, porque lá em 2018, né? Hoje tu vai ver, a gente já tem mais softwares no mercado. E decidimos, então... Aí o Borges encontrou o Eramba, né? Encontrou o quê? Sim. O Eramba, que era um software, mas aí que foi desenvolvido na União Europeia. Que era para o GDPR, o regulamento europeu. Então, servia, mas não servia, né? Porque e também era difícil, precisava toda de uma parte de conhecimento técnico. Era de inviável pessoas, usar ele no Brasil. Pro povo brasileiro, não dá. Daí a gente disse, vamos ver se a gente faz alguma coisa, a gente tem uma área de desenvolvimento da Safe, tá? E começamos a desenhar e desenvolver, e foi até que... Em resumo, não tinha software, aí foi, quer dizer, acessível, na procura que foi feita, não se achou nada que fosse, digamos, razoável em termos de custo, e aí se decidiu... Não, brasileiro não tinha nada tecnicamente factível. Não era nem questão de custo, não era nem caro, nem porque não é, em Borges, antes de tu falar, digamos, como é que tu foi parar nisso, né, que eu acabei não te perguntando, eu ia perguntar que a questão que eu esqueci que eu ia perguntar. Não, que era a questão do software e eu esqueci. Tá, depois a produção corta aí, né, Pedro? Como é que tu parou na Safe Comply. Na Safe Comply. Mas aí tu falou do gosto do software da Eramba? Não, que não era um software de GRC. Aliás, que era um software de GRC, mas não necessariamente um software dedicado para a LGPD. Foi formatado para o regulamento europeu, que assim, o europeu, principalmente o alemão, que é onde surgiu um pouco da questão da proteção de dados, é muito mais avançado do que nós nessa questão. Então o regulamento deles é bem robusto. E o software deles foi desenhado em cima disso. E mesmo assim era difícil de utilizar, na verdade. Difícil de usar, ele não tinha uma versão que a gente chama, que é SaaS, né? Que é, por exemplo, como todos os softwares da Safe, que o cliente não precisa instalar para utilizar, é simplesmente tu entra na internet e usa, né? A grosso modo. Porque a gente tinha a visão
Eu, quando comecei a olhar essa questão do... Bom, a gente deu uns pulos gigantes aqui, né? Mas, da história. Mas falando em relação ao software, eu tinha uma visão desde o início de que não adiantava a gente fazer um software para empresas grandes. Por quê? Porque para empresas grandes já existia, que eram os softwares que estavam sendo utilizados na Europa. Que esses eram bons, só que eles eram inviáveis para a empresa Quando média. tu fala grande, tu fala mega empresa, sei lá, uma General Motors, uma Coca-Cola. Exato, empresa grande. Tipo, sei lá, licença custando em torno de 40 mil reais mês, por exemplo. Então, Sim. tipo, é algo que não é factível para a maioria das empresas. Mas a LGPD, Borges, tipo assim, uma empresa pequena também precisa se adequar? Sim, foi por isso que eu trouxe essa visão. Tipo, cara, vamos dar uma olhada na lei. A lei não distingue não tem uma linha de corte de empresas que só empresas maiores do que determinada coisa precisam. Aí aqui começa uma grande coisa onde eu comecei a divergir totalmente. Apanhei bastante por causa disso. Eu divergia frontalmente de algumas coisas. Porque existia na lei, e existe, né, uma questão dizendo que iria ser regulamentado depois questões relacionadas com empresas, para empresas pequenas. E muita gente interpretou isso como sendo assim, empresas pequenas não vão precisar fazer nada. Mas, cara, mas tava claro na lei que não ia ser isso, cara. Era claro, era nítido, mas eu não sei por que cargas d'água, isso começou a ser muito forte, essa visão. E eu, desde o início, tipo, batendo o pé, cara, não, todas as empresas precisam. E quando essas empresas pequenas precisarem se adequar, o que elas vão fazer, cara? Era uma trabalheira fazer. A gente estava acostumado, né? Eu fazia isso há anos dentro da Safe. E sei o trabalho que é fazer. Fazer a gestão disso tudo, se confrontar com uma auditoria, saber o que realmente... Cara, o dia que alguém bater aqui fazer e querer cobrar para ver se realmente tu faz. Cara, não adianta apresentar papelzinho pela metade, planilhazinha pela metade, porque isso não vai sustentar. Não vai sustentar na frente de um auditor que tu faz as coisas. Então eu defendia desde o início que a gente tinha que fazer alguma coisa que fosse barata, para que qualquer empresa brasileira usasse. E outra coisa, com outras características. Não adiantava ser barato financeiramente. Teria que ser fácil, porque a gente entende que também as empresas brasileiras não vão ter uma equipe de segurança e compliance para fazer isso. Eu não posso fazer uma ferramenta como era a questão do Eramba, que foi o nosso benchmark. Cara, uma ferramenta que eu tinha dificuldade de utilizar. E eu não vou me considerar aqui um bobinho que nunca mexi com isso. Ela era dificultosa de usar, cara. Era difícil. Tu tinha que realmente ter muita bagagem para usar. Mas era uma ferramenta muito boa a ideia. Então vamos começar a trazer o conceito de fazer algo parecido aqui, só que tem que ser fácil. E outra, não dá. O Eramba também tinha essa característica. Ele não era SaaS. Tu precisava ter uma infraestrutura interna. Aí eu disse, cara, quem é que vai ter uma infraestrutura de empresa pequena para sustentar isso aqui, manter esse software rodando? Não dá. Então essas eram as premissas. Tinha que atender do mesmo jeito que a mesma qualidade do Eramba, tinha que ser barato para que o brasileiro, qualquer empresa brasileira conseguisse pagar, e ser fácil, para que tu não precisasse ter equipe especializada para usar. Tá. Esse foi o embrião de quando a gente começou a fazer o software. Deixa eu te fazer uma pergunta anterior a isso, Borges. Quando a gente fala de LGPD, proteção de dados, que tipo de dados que essa lei, digamos que é o escopo da lei? Né? Porque tu fala pequena empresa, grande empresa, né? Nós estamos falando de pequena, grande, mas que tipo de dados? Dados de pessoa jurídica, dados de pessoa física, o que é? Dados pessoais, né? E o que tem de dados pessoais dentro que a lei determina que é dados pessoais? São dados que conseguem identificar uma pessoa natural, né? Não é então, empresa. O escopo da lei é somente pessoa física. Para proteger dados de pessoas físicas. Só que tem algumas questões que ainda não estão 100% pacificadas. Como, por exemplo, MEI. O MEI é uma figura jurídica, porém, normalmente, o endereço é da própria pessoa, o endereço pessoal, o telefone é dele mesmo, o e-mail é dele mesmo, a razão social tem o próprio nome da pessoa. Então tem muita coisa que se mistura. Então é muito difícil tu querer fazer uma linha de corte e dizer assim,
Porque senão seria fácil, né, Luciano? Poderia dizer, quem trabalha B2B não precisa se adequar. Eu só trabalho com dados de pessoas jurídicas. Sim. Só que isso não é factível. Sempre vai ter dados de pessoas físicas ali, inclusive os colaboradores. Então, de alguma forma, toda empresa precisa olhar para dentro e entender, dentro daquele universo de dados que eles tratam, o que está dentro do escopo da lei e o que não está. Tá, então, eu enquanto, Safe Web, eu não preciso me preocupar só com os dados dos meus clientes. Não. Eu preciso me preocupar com os dados dos meus colaboradores. Sim. Também. Vou fazer uma figura bem clara. A gente tem um conceito que as empresas normalmente fazem, né? Não, eu vou cuidar para fazer tudo certinho com o meu colaborador, porque vai que um dia ele é demitido, pode me acionar na justiça por alguma coisa, correto? Porque eu fiz hora extra a mais, porque me mandaram trabalhar coisa que não era, desvio de função, alguma coisa. Vou botar uma pimentinha aí. Cara, tem uma outra carta na manga agora para isso. Que é o quê? Esse cara daqui a pouco é demitido ou se acha injustiçado, ele vai daqui a pouco acionar a empresa de cara. Eu entreguei um monte de dados lá para minha empresa, não sei o que faziam com meus dados. Mandava para sei lá eu aonde, tinha benefício disso, benefício daquilo, eu não tenho a menor ideia, nunca ninguém me disse nada. Eu não tenho a menor ideia do que faziam e eu perguntava onde é que estavam meus dados, não sabiam me explicar. É outra ferramenta que um advogado pode usar daqui a pouco para acionar a empresa. Então, eu fico um pouco preocupado com as empresas que ainda ficam batendo, sabe, na questão de que eu não preciso fazer. Esses dias eu tava pensando, deixa eu só pegar a vírgula aqui para terminar. Tu come bolo, Gi? Gi, eu tenho pra ti aqui, ó. Eu sei que tu é vegetariano e eu trouxe aqui pra ti umas folhas de alface aqui, se tu quiser. Obrigada, vou deixar aqui. Tu é vegetariana ou vegana, Gi? Sou vegetariana. Vegetariana. Mas a gente, sempre que dá, a gente vira vegana, né? Mas um docinho tu come, né? E aí, Borges, desculpa te interromper. Tem uma coisa que é outra coisa que eu tava esses dias pensando, né? Que a gente conversa com bastante clientes e eu entendo, tá, Luciano, quem sabe que tem que fazer, mas ainda não tá pronto. Ou por vários motivos. Cara, eu não tô preparado, eu não tenho equipe para fazer, eu não tenho verba, mas eu sei que eu tenho que me adequar. Eu entendo. Agora, eu não consigo entender, sinceramente, aquele que diz que não, eu não preciso fazer, o negacionista, sabe? Não, eu não tenho que fazer nada. Eu fiquei pensando esses dias, cara, isso deve ter acontecido algo muito parecido na época da consolidação das leis trabalhistas, por exemplo. Sei lá, o mercado de repente estava todo mundo acostumado a, não, o meu funcionário trabalha 80 horas por dia, não tem férias, não tem nada, e veio uma lei que começou a dizer que, olha, agora tu tem determinadas regras para seguir. Eu tenho certeza que alguns empresários devem ter dito, não, isso aí não vai pegar, isso aí é bobagem, eu não vou fazer nada. O Código do Consumidor também faz. É uma revolução. Cara, e como é que não consegue enxergar que tudo hoje está indo para o digital? A gente está no meio de uma grande mudança. O mundo que existia há pouco tempo, a gente está tendo o privilégio de acompanhar essa transformação. O cara ficar insistindo, dizendo que não vai pegar, e acha que ele falando que não vai pegar, vai fazer algum efeito, só tem uma questão: ele está se atrasando. E a hora que ele tiver que se defrontar com isso, ele vai gastar mais. Coisas que ele poderia ter planejado melhor, ter feito com mais tranquilidade, ele vai ter que fazer a toque de caixa. Não vai ter como fugir. Trazer isso, Borges, para a realidade das ARs. Eu tenho uma AR e tenho dados, e o meu agente de registro coleta dados para fazer emissão de certificado. E óbvio, ele coleta CPF, coleta data de nascimento, coleta endereço, coleta o nome, coleta, sei lá. Eu tenho, enquanto dono de AR, que me preocupar com esse tipo de coisa. A gente Mas de quem é a responsabilidade disso? É da R? É da C? É do empresário, o dono da R? Todo mundo. É do agente de registro? É de todo mundo. É que ser de todo mundo meio que fica meio
O agente, vamos filho começar sem na pai, ponta, assim, então. né? O agente de registro ele tem a sua responsabilidade enquanto agente de registro, inclusive ele assina documentos, né, que dão essa responsabilidade para ele, que ele está trabalhando com dados, os dados não são para ele usar de forma diferente do que é a finalidade, que é a emissão do certificado. Então, o agente de registro já tem as suas responsabilidades por ali. O empresário é o dono da R, né? Então, tem as suas responsabilidades como empresário, como autoridade de registro. E a AC como detentora do sistema de emissão, né? Muitas vezes da cópia de todos os documentos ficam com a AC, embora algumas ARs tenham o seu próprio e-commerce ou coletem os dados numa outra base, né, também. Mas então, o que o dono, na prática, se assim dizer, tem os funcionários o que né? o dono da R tem que fazer para estar adequado? Ele tem que ter um projeto de adequação que cumpra os requisitos da lei. E aí a gente tem todo um capítulo da lei que fala sobre segurança da informação, que é o programa de governança em privacidade, proteção de dados e privacidade. Precisa cumprir a legislação, se adequar. Como é que faz isso? Como é que faz um projeto desses? Cara, a Conosco. lei, né, a lei basicamente, eu vou puxar aqui, eu sempre brinco nas nossas palestras, né? A lei tem, cara, eu nem lembro quantos capítulos, são 10 capítulos, né? Se eu não me engano. Eu sempre brinco, né? Cara, tem um capítulo que me interessa, é o capítulo 7. Por quê? Porque o capítulo 7 é um passo a passo do que fazer. É o capítulo que fala das boas práticas de segurança da informação. Cara, ele é um passo a passo. Por que ele é um passo a passo? Porque o legislador não teve a pretensão de querer, com todo respeito aos nossos legisladores, eles não vão querer ter a pretensão de querer agora dizer como que as empresas devem fazer para manter os seus dados seguros. Correto? Já existe isso aí desde sempre. Existem um monte de frameworks que falam sobre isso. Frameworks internacionais que todo mundo utiliza para manter o norte, né? Tu tem um norte de como fazer. ICP, né? E as normas da ICP já são baseadas nisso também. E eles fizeram a mesma coisa. A lei, para quem é da área de segurança, tu começa a ler esse capítulo, não tem como tu não criar associações e tu ver assim, cara, eles copiaram. Foi um copiar, colar de um resumo de um framework de segurança. Tudo que está descrito no capítulo 7 é o que prega um framework de segurança. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que executar o que está escrito no capítulo 7. Mas o que está escrito no capítulo 7? Pelo amor de Deus, me fala. O seguinte, o capítulo 7 prega que tu crie um programa de governança em privacidade. Foi esse nome que eles deram. A gente indo para um framework de segurança é a mesma coisa que os frameworks chamam de Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Basicamente, o que é? Vamos falar da R, né? Ou qualquer outra empresa. Isso. Vamos falar da R, porque aí é a nossa realidade aqui do Primeira podcast, coisa, né? Primeira coisa para ver, eu tenho que proteger dados. Primeira coisa dentro de um sistema de segurança da informação, definir o escopo. O que é o bendito definir o escopo? O escopo é dividido em várias partes. Primeira parte, escopo organizacional. O que é a minha empresa e o que ela faz? Quem sou eu na fila do pão? Tá? Deixa eu fazer um parênteses aí. Não importa se eu sou uma indústria, se eu sou comércio, se eu sou prestador de serviço, se eu sou, sei lá... Por que eles fizeram isso? Se eu tenho um CPF de alguém ali dentro, eu tenho que cuidar. Isso. Sim, até se eu for uma pessoa física e tu trata dados para se remunerar de alguma forma, porque tem profissionais liberais, né, que não tem o CNPJ. Tá. Tem que se adequar. Se tu coletou dados, tu ganha dinheiro com tá, isso. Tá, beleza. Mas adequar. o se adequar é criar o tal do programa de governança e privacidade. Governança e privacidade. Minimamente. Tá. E nesse programa tem que ter o quê? O que eu faço com o dado? Qual dado que eu trato? Isso. Tu vai construir, tu vai desenhar a tua organização. Então tu vai saber o que é a tua empresa em nível organizacional, né? Quais são os setores, quem são as pessoas que trabalham ali dentro, o que tu faz, quais são os processos que tu executa ali dentro, o que tu utiliza, tá? E a gente vai abrindo o escopo, né? Quais são os sistemas que tu utiliza para atingir aqueles resultados ali que a tua empresa precisa, quem são teus fornecedores, quem é que, no caso da LGPD, está focada em fornecedores que tratam dados pessoais para ti. Eu poderia, digamos, mapear isso no Word, por exemplo. Pode. E assim, olha, sei lá, na área de vendas eu coleto tais e tais dados,
Depois o cara que do faturamento. O pessoal usa muito planilha para fazer isso. Planilha. Só que tem um problema disso, né? Porque... Eu falei lá no começo. Porque... Bom, a gente vai fazendo todo esse caminho, né? Tu destrincha. No momento que tu destrincha isso tudo, tu consegue fazer um dos itens que é exigido na lei, que é tu criar o tal do inventário de dados pessoais. Isso está descrito na lei. As empresas precisam ter um inventário de dados pessoais. Isso são todos os dados que eu tenho, pessoais que eu tenho. Não são só dados. Quais são os dados? Para que tu usa esses dados? Quanto tempo tu armazena esses dados? Com quem tu compartilha esses dados? Aonde eles estão armazenados? Como que tu exclui esses dados? O que tu faz para proteger esses dados? Todas essas informações... Isso é o programa. Isso é só o inventário de dados pessoais. Que está dentro do programa. Ele é uma parte do programa de governança e privacidade. Só que para tu construir, concorda comigo, que para eu conseguir levantar todas essas informações, eu construir isso aqui, eu preciso levantar um monte de informações na volta. Eu já tô tonto aqui, não sei se é por causa da cerveja, não sei se é por causa disso que tu tá falando. Cara, é um trabalho que é complexo, tá? Mas não é tão difícil. Ele é trabalhoso. Tá, e por exemplo, assim, ó, os processos mapeados, fica muito mais fácil. Tá, e por exemplo, é o seguinte, a Safe tem um contador terceiro. E aí, então, ela avisa, olha, tem que pagar lá pro Luciano tantos reais por mês, pra Gisele tantos reais, pro Borges tantos reais. O meu contador lá precisa estar adequado também? Ele trata dados. Tá, mas e se ele não tiver adequado? Tu tá correndo risco. Corre o risco de ele tratar os teus dados de forma... Então eu tenho que exigir que ele esteja adequado. Isso é um movimento que está acontecendo, tá? Por quê? Eu não sei, tá? Se de repente algumas pessoas que podem se identificar com isso que eu vou falar, né? Isso acontece constantemente dentro da SafeWeb, né? Como a SafeWeb presta serviço para muita empresa, grande também, essas empresas maiores estão sendo as primeiras a estarem se adequando. E tem uma questão dentro do programa de governança e privacidade que a gente trata sobre a gestão dos provedores de serviço. Que coisa é essa? Gestão de fornecedores. Eu preciso entender quais são os fornecedores que tratam dados para mim e eu preciso entender qual é o nível de segurança que esses caras dão para os meus dados. Por quê? Porque a lei determina o seguinte: o controlador do dado, ele é o responsável por dar as diretrizes de como os dados devem ser tratados. Então, é obrigação dele, quando entrega um dado para um fornecedor, cara, eu preciso que os dados sejam tratados com segurança. Se eu entrego para alguém que eu não estou cuidando disso e ele vaza esse dado ou ele faz alguma coisa errada, eu como controlador, eu não posso, se der algum problema com isso, eu não posso dizer assim, simplesmente, eu não tenho nada a ver com isso, foi o meu fornecedor. Cara, foi tu que escolheu o fornecedor e tu não avaliou que o fornecedor estava adequado. É por isso que um monte... O barato sai caro. É por isso que muitas empresas enviam... Isso está dentro da nossa alçada ali da área de privacidade, que é um monte de empresas grandes mandam questionários de avaliação de segurança para a SafeWeb, querendo saber como é que a gente cuida dos dados deles. Principalmente a gente faz isso várias, cara, no mínimo uma vez por mês a gente responde. Mas isso um questionário. Tipo licitação, coisa assim, não? Depende, né? Se tu vender um certificado para uma Petrobras da vida, a Petrobras pode cobrar disso. O que eles fazem lá? Mas aí isso isenta um terceiro, né? Não isenta, mas ele tem uma deles, porque eles têm uma carta. Se der algum problema lá na SafeWeb, eles vão dizer, pô, mas tu me respondeu aqui dizendo que tu tinha todas as garantias de que o dado estava sendo tratado de forma adequada. O importante é eles lá conseguirem fazer tudo o que for possível para demonstrar diligência no tratamento, no tratamento adequado dos dados, entendeu? Tu olhar para os teus fornecedores, tu avaliar os teus fornecedores, garantindo que eles estão fazendo o que devem fazer. Isso, se tu for acionado, por exemplo, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tu vai conseguir dizer, não, olha só, cara, eu fiz uma avaliação dos caras, eu pedi evidências, aí eles me mandaram as documentações, tava tudo certinho. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Isso vai diminuir muito a sanção que tu tomaria. Eu ia falar em sanção. Aliás, eu ia falar em multa, né? Não ia nem usar essa palavra bonita. Que não é só multa, essa palavra bonita que tu usou aí. Não é só multa. Às vezes a multa é até Existem melhor do que uma várias sanção. sanções, né? Que a tem lei várias, só multa. Tem uma sanção, por exemplo, que é bloqueio de uso do banco de dados. Tu imagina a gente ficar um mês sem poder usar o banco de dados. Aí o cara prefere até pagar a multa. Tá, e já tem, por exemplo, assim, tem empresa que já foi multada por ter dados de pessoa física
Administrativamente não, que é por parte da NPD, né, da Autoridade Nacional. Judicialmente já. Tá, Mas e quem que vai, digamos, conferir, aplicar multa, fiscalizar? a NPD. É a NPD. A NPD provavelmente vai se valer de órgãos reguladores, como por Procon exemplo o da vida? Procon, para ajudar, porque a NPD é pequena, né? É uma autarquia, está se Sim. formando agora, está definindo aí como é que ela vai lidar com fiscalizações. E antes que alguém ache que assim, ó, beleza, né? Não tem multa administrativa, então não vai ter. Isso aí não, que é o de novo famoso não vai pegar. Tá? Tem uma Fazer um consulta parênteses, pública. no primeiro podcast que a gente fez, né? Eu perguntei exatamente isso pro Daniel. A lei vai pegar? Será que vai pegar? Porque isso é o que todo mundo diz, né? Não vai pegar, não vai pegar. Eu tenho algumas que tu já sabe, né, Luciano? Tu já viu algumas apresentações que eu fiz que eu toco muito nesse assunto para quebrar essa resistência da falta de informação, das pessoas acharem que a tal da lei não vai pegar. Uma das questões básicas que tem em relação a isso, falando da multa, por que não foi multado ainda? Porque existe agora, está passando por uma consulta pública, o que eles chamam, os advogados chamam de dosimetria das multas. Né? Ok, eu vou te multar, mas quanto que eu tenho que te cobrar? Como é que eu vou saber quanto que eu tenho que te cobrar? Então eles estão definindo parâmetros para dizer, olha, se tu fizer tal coisa, a multa é tanto. Se tu fizer tal coisa, a multa é tanto. Se tu fizer tal coisa, a multa é tanto. Então eles estão desenhando isso e passaram isso para uma consulta pública. E já tem empresas condenadas e que só, digamos, não sofreram sanção por conta disso? Sim, tem uma entrevista com o presidente da NPD, se eu não me engano foi em julho, tá? Que ele deu uma entrevista muito legal, falando muito sobre isso. Que já tem vários processos que estão na mesa da NPD, desde empresas pequenas, incluindo empresas médias até empresas grandes, que tá pronto lá. Só não multaram porque eles estão esperando sair a definição da dosimetria. Já passou por todo o processo e tal, só tá esperando para definir qual é o valor da multa. E outra coisa bem importante que algumas pessoas de repente podem estar pensando, mas daí então a dosimetria tá sendo agora, é só a partir de agora. Não, eles estão considerando desde quando foi 2021, né? A questão das multas, agosto do ano passado. Eles estão investigando e fazendo as questões desde lá, só tá esperando o canetaço do valor. Tá. Então, isso já tá definido, é pacífico, não tem mais como voltar. Quando a gente ouve o pessoal falar em LGPD, né, pessoal? Eu escuto muitos caras falando, não, já revisei meus contratos, já tô adequado. Não leu o capítulo 7. De novo, capítulo 7. Não leu o capítulo 7, cara. Adequar contrato é uma parte. Cara, isso aí eu acho um grande problema, cara. As pessoas, é uma desinformação gigantesca. As pessoas fazem quase nada do negócio e acham, alguém disse pra eles que é só aquilo que precisa fazer. Lembrando, tá? Eu brinco sempre com isso. Cara, o dia que alguém bater lá na porta pra NPD, vai ser um chato que nem eu, cara. Quer entender como é que vai ser, como que será que vai ser a investigação da NPD? Cara, imagina eu chegando lá, pra quem me conhece já sabe, o cara é um chato, velho, vai revirar tudo. Porque é assim que vai funcionar. Auditor olha processo, não adianta tu me vir com história bonita. Eu quero saber, eu quero detalhe, como que tu faz? Depois que eu entendi como é que tu faz, primeiro, se tu não me apresenta a documentação, eu não confio na tua palavra, me desculpa, mas eu não tô aqui para confiar na tua palavra. Eu preciso de documentação. Tu não tem documentação, cara... O cara tem o contrato que o cara revisou ali, não basta isso. Não, porque daí só tem uma parte. Lembra que eu falei da parte da gestão de provedores de serviço, e cadê o resto todo? Cadê o inventário de dados pessoais? Cadê um negócio lá que diz o mapa de riscos e o que tu tá fazendo para tratar aqueles riscos? Outra coisa que tá escrito no capítulo 7 também, já que meu negócio é só o capítulo 7, né? Aí tem uma parte que diz lá, cara, ok, tu construiu tudo esse negócio. Só que quando tu for questionado, tu tem que demonstrar a efetividade desse negócio. Lembra que tu me perguntou se dava para fazer uma planilha? Sim. Se tu tiver talento para conseguir demonstrar para um auditor a efetividade de tudo que tu fez só com planilha, eu bato palma para ti. Tá, então a gente cria
qualquer empresa precisa criar, implementar o tal do programa, esse aí, estabelecer ali as responsabilidades, e ela faz isso uma vez, tipo assim, ela fez no dia 1º do ano e tá pronto mais. o resto da vida. Não. Porque tu precisa monitorar isso. Tu cria um plano, tá, Luciano? Tu cria um plano de ação. Cara, eu para manter a segurança da minha empresa, é isso aqui que eu preciso fazer. Tu precisa garantir que aquilo ali tá sendo feito. Tá rodando. Tu tem que monitorar esse negócio de tempo em tempo. Isso não acaba, então. Isso é outra coisa que eu sempre falo. As pessoas confundem. Elas, não, eu já fiz. Quando é que fez? Não, faz 2 anos que vieram aqui e revisaram meus contratos. Cara, desculpa te falar, mas tu não entendeu nada. Com todo respeito, tu não entendeu nada do que tem que fazer. Adequar uma empresa não é um projeto, é um processo. Não termina. Ele entra no processo de melhoria contínua, é um ciclo de Deming, um PDCA. Sim. Tu não vai terminar, tu tá sempre fazendo o monitoramento, identificando o que tu precisa de melhoria, joga para dentro do ciclo e o mais importante, tudo que tu for fazendo gera evidência para que um dia um chato que nem eu bater lá e tu ter tudo que ele te perguntar, tu tem como provar. É isso que é o importante. Tu sabe, né, Boris, que eu viajo bastante, né? E aonde eu vou ter hotel, né? Tem que preencher aquele negócio. Endereço, nome, CPF, RG, telefone, e-mail. E eu fico pensando, né, cara, pra que eu preencho esse negócio se nem um spam, uma propaganda, um negócio, esses caras me mandam, né? Eu não recebo nada, né? E tu já perguntou pra alguém do hotel o que te entrega isso normalmente na portaria, né? Tu já perguntou pra quem te entrega pra que tu tá pegando? Não, eu vou lá e baixo a cabeça e cara, preencho. é o pior, se tu perguntar é pior. Porque eles vão dizer, eu não sei. Eu não sei. Eu só preciso que o senhor preencha. Eu perguntei lá em Gramado, né? Mas pra que eu tô preenchendo? Meu endereço, pra quê? Daí eu olhei pra ela assim, dela me olhou, disse, tu não sabe dizer dela? Não. Lembra que a gente falou, né, que as pessoas que estão ali na linha de frente. Uma das questões, cara, da lei, tá? Mas por que eles pedem isso, então? Exato. Porque é um processo que tava ali há muito tempo, né? Não sabem nem pra quê. Sim. E a lei tem vários princípios, né? Um dos princípios é a finalidade do tratamento do dado. Todo dado que tu coleta tem que ter uma finalidade. E outro tratamento... A necessidade. Isso, exatamente. Tratar somente os dados necessários. E o outro é a transparência. Cara, minimamente, uma empresa que se diz adequada, minimamente, aquela pessoa que tá ali, ela tem que... Eu, como titular de dados, na hora que ela tá me coletando, ela tem que saber me dizer o porquê. E ela tem que conseguir dizer se eu tenho direito a preencher aquilo ou não. E dizer, olha, o senhor não pode, se o senhor não preencher isso aqui, o senhor não pode se hospedar aqui. Por isso, é uma lei do Ministério do Turismo que exige que a gente tenha que fazer isso. E se eu não posso lhe receber no hotel, fazer o seu check-in se o senhor não responder. Tu pode botar isso descrito no próprio formulário. Ou ela tem que me dizer, não, olha, tu pode preencher... Isso aí não é obrigatório. Não é obrigatório, preenche só os dados que o senhor Mas achar mesmo se e tal. tiver o campo e não for obrigatório, tem que dizer por quê. Tá. Isso é o direito do titular de dados. Se é dados. masculino ou feminino para fins estatísticos. Mesmo que seja opcional, mas tu tem que dizer, porque obedecer o princípio da transparência. Tá. Pessoal, indo pro finalmente aqui, então. Que tipo de serviço que o Safe Comply oferece? Deixa eu ver se eu entendi. Oferece um software onde a empresa organiza esse programa de governança, onde ela joga os dados ali para dentro. Então ela oferece um software e só. É isso? Não, tem uma gama de serviços que a gente oferece. A gente começou construindo software, né? Como a gente estava falando lá. Só que, infelizmente, a maioria das empresas, elas ainda, quando a gente começou a fazer isso, elas não queriam executar o trabalho, né? Que é mapear, identificar todas aquelas questões que eu falei aqui do Elas nem scope. sabiam que tinha mapeado, certo? Exato. Não, mas a gente se propunha a explicar. E elas não queriam igual. Então, a gente chegou à conclusão de que a gente tinha que oferecer mais serviço. Cara, o software por si só não era capaz de de gerar, digamos... tem que abastecer as informações. E uma questão de maturidade também, como o Boris falou, não é todo mundo que tem uma área de segurança, uma área de compliance, uma área jurídica, muitas áreas. Ninguém tem, né, Gisele? E daí então a gente teve que oferecer. Por onde começar. A gente teve que oferecer um serviço que a gente chama de adequação, né? É o serviço de adequação. A gente ajuda a fazer tudo isso.
tudo isso. E a gente usa... Eu tenho uma espécie de consultoria Especializada. e o software. Isso. A gente só faz a adequação, a consultoria com o software, porque senão é muito inviável, não muito é. Sim, se você trabalhoso. faz a consultoria, o cara vai jogar no Word, no Excel, não vai rolar. A gente Não. vai virar as costas, todo o investimento que ele fez, ele jogou fora. As primeiras que a gente Vai fez guardar foi na assim. gaveta lá o documento. As primeiras consultorias que a gente fez foi assim. O cheirinho tá bom aqui, né, Gustavo? Porque estão fazendo pra Meu comer. Deus. Cheirinho Eu tô- de quê? Cheirinho de alho. Assim, Ah, frito. sei lá. Sei lá, eu tô Não tô com sentindo. fome aqui. Tá, então voltando aqui. Então tem o software, tem a consultoria. Tem treinamento, porque é outra coisa. Lembra que eu te falei do cara esse que te atendeu no negócio lá do hotel, se tu perguntar pra ele, ele Ele não sabe. né? Não É. Tu precisa treinar as pessoas. Não adianta nada tu fazer um monte de coisa e tu não explicar pros teus colaboradores o que eles têm que... Porque eles que estão ali E na é ponta, todo né? mundo, né? Não é só quem trata dados. Eu vou fazer o treinamento só para o meu RH. Não, mano. Os problemas relacionados a tratamento de dados acontecem em todas as áreas. Gi, me responde uma coisa. E como é que a empresa sabe se ela precisa se adequar ou não? Se ela já está adequada, o quanto que ela está adequada? O quanto que existe uma forma que o cara Existem consiga enxergar isso? A gente pode entrar e fazer uma auditoria, por exemplo. O Borges aqui é o auditor ISO. A gente pode... Tem uma maneira muito mais fácil. Tem. A gente pode fazer algumas questões, perguntar algumas coisas. Tem uma maneira muito mais fácil ainda, Vamos. que é utilizar algumas calculadoras que a gente disponibiliza gratuitamente. Uma HP12C. A gente desenvolveu uma calculadora para ajudar, gratuita, para ajudar as empresas a saber, eu tô adequado, não tô, o que eu preciso fazer? Que recentemente a NPD publicou um manual para agentes de tratamento de pequeno porte, que são empresas menores, né? Que tinha esse murmurinho também no ar dessas empresas pequenas, né? O mercadinho, a farmácia. Preciso me adequar, eu sou tão pequeno, trato tão poucos dados. Aí a NPD lançou um manual para agentes de tratamento de pequeno porte para cumprir alguns requisitos da lei. E aí a gente fez uma calculadora em cima desses requisitos. Então a pessoa preenche... Como é que funciona essa calculadora? Ela preenche algumas questões, vai preenchendo ali, ela te entrega o nível de maturidade, o quanto tu tá adequado em cada um daqueles cenários ali. Preenche 500 questões, ali ela te dá isso. Não são... Demora 10 minutos para preencher. E aí ela te dá um relatório, inclusive com sugestões de melhoria. Por onde que eu tenho que começar, né? Vai te perguntar, por exemplo, se tu tem os colaboradores treinados, se eles sabem o que é LGBT. Tu vai dizer que não, aí ele vai te dar uma porcentagem baixa, né? Tu não Sim. tá pouco adequado para aquele... E onde é que se encontra essa calculadora? No site do Safe Comply. safecomply.com.br. Vai ali e preenche os dados. Comply com Y no final. Tá. A gente pode botar, né, aí no final o link da calculadora. Hoje, eu escuto falar muito em DPO. Encarregado de proteção de dados. DPO. Né? CEO, DPO. O que é o DPO, pelo amor de Deus? DPO é Data Protection Officer no regulamento europeu. E aí o brasileiro, né, gosta muito de inglesar as coisas, trouxe o DPO pra cá, mas na LGPD é o encarregado de proteção de dados. Cada empresa tem que ter uma pessoa encarregada. Isso, que é uma figura... Ou é vocês que vão ser o DPO dos caras lá? A gente presta esse serviço também, que é o DPO as a Service. A gente pode prestar, inclusive, só esse serviço. Tem uma empresa que já está adequada e que tinha um encarregado dentro de casa, que saiu, né? Ou que, então, não estava funcionando bem, não dá mais um trabalho para aquele cara, tá, né? Contrata um PJ para ser o seu DPO. Tá bom, mas o DPO esse pode ser o próprio dono da empresa? Pode. Só que a lei tem não determina perfil, ela diz ali um pouquinho, né, que diz o que é, o que ele vai ter que fazer, porque ele é responsável, mas não diz se pode ou não pode ser determinada pessoa. Na União Europeia, a gente teve alguns problemas de tu colocar, por exemplo, um coordenador de infraestrutura para ser o DPO, porque aí vai ter conflito de interesse, né? O cara tem que arrumar dentro de casa e tem que apontar que aquilo lá tá errado. Eu mesmo dizer que eu tô errado, né? Então, daí já teve até multas relacionadas a isso. No Brasil não tem. Mas tem que ser uma pessoa que entenda um pouco de jurídico, entenda um pouco de segurança. É o Borges. Tá, Borges é completo. Então... Aí o cara vai permear as áreas da empresa, vai ter um bom diálogo com todo mundo, vai conseguir identificar os processos, vai conseguir participar desse programa de governança, né? De repente, levantar ele, vai se comunicar com a NPD,
Vai responder os titulares. Quando, na primeira pergunta, eu queria que vocês se apresentassem, e aí tu pegou a palavra, tu ficou falando e tu não deu a palavra pro Borges. Depois eu é que falo E bastante, depois né? tu fala bastante. Ah, não. E agora Não, que tu falou que tem que... esse posto é teu. Não, Tu falou que tem que ser uma pessoa igual o Borges. Borges, tu tá na Safe há quanto tempo? 9 anos. 9 anos. Fez em E maio. tu entrou pra cuidar Eu entrei no suporte técnico. no suporte ao cliente. Suporte ao Suporte ao cliente. E aí, como é que foi parar na área de segurança da informação? Ah, foi um longo caminho. Eu fiquei 1 ano e 4 meses no suporte. Quando eu entrei lá, parênteses, né? Quando eu entrei, eu já estudava segurança da informação, que era a minha graduação. E aí, quem me contratou foi o Rutkovski, que é o outro sócio hoje em dia do Safe Comply. Foi ele que me contratou, ele e a Amanda. E me perguntaram, cara, mas o que tu quer no suporte técnico, né, e tal? Eu disse, cara... O cara com o Não teu gabarito. Não, o eu cara tinha- com o teu Não, gabarito. eu falei pra Amanda assim, olha, vocês não se deram conta ainda, tá? Mas um dia vocês vão precisar de um cara que nem eu aqui. Só que vocês não se deram conta. Bonito, Eu quero né, estar aqui, eu quero estar aqui. Oh, e pode confirmar isso com a Amanda e com o Rutkovski. Porque pra mim era claro, eu já vinha estudando isso há muito tempo. Aí tu ficou no suporte 1 ano e 1 ano e pouco. 4 meses. Aí a SafeWeb quis sair de autoridade de registro para virar autoridade certificadora. E eu já conversava bastante com o Torres naquela época, que era o... Ele não era coordenador de infraestrutura naquela época, mas ele era o cara responsável pela infraestrutura. Era um analista. Ele é que era o O que responsável. tem a ver infraestrutura com Não, aí é o seguinte, Safe Comply? aí tu vai entender. Aí chegaram pro Torres e disseram assim, cara, a gente vai virar uma autoridade certificadora e tu vai ter que fazer toda essa caminhada, inclusive a documentação. Aí eu tô assim, não vou. Não. Tô fora. Tem um cara aí lá no suporte lá que Talvez traz o encare isso cara aí. lá pra ver. Aí me chamaram pra ver se eu topava. Eu disse, pô, cara, esse É o meu chão. Esse é o meu chão. Aí eu entrei, só que não existia a área de segurança da informação. Era, Não existia nem LGPD ainda. não, Que não ano foi isso? não tinha nada. Isso foi... Eu entrei em 2013, isso aí foi 2014 pra 2015, quando a Safe O virou... culpado da LGPD é tu. Aí eu entrei na área de infraestrutura para ajudar, né, a construir a documentação inteira da C e ajudar o Torres a implementar aquilo ali. Porque não, é o que eu falo, não adianta nada escrever os documentos e jogar na gaveta. E a Viviane Berton na cola, né? E a gente tinha uma auditoria pré-operacional para passar para você poder começar a Cara, isso foi trabalhar. em 2013. 14 para 15. Em 2014. Eu entrei em 2013. Foi 2014 para 2015. Então eu já estava ali naquela função. E aí, com o tempo, eu acabei... aí eu fui o primeiro analista de segurança da informação da SafeWeb. A SafeWeb é uma empresa de segurança da informação, mas o primeiro com a carteira assinada de analista de Sim. segurança fui eu. E aí depois, não sei se para me premiar ou para me punir, o Júnior criou um setor de segurança da informação e disse, ó, toma, é teu. É contigo. Toma que o filho é teu. É contigo. E aí a gente foi mais ou menos organizando as questões. Eu já estava muito ligado daí na área do compliance, com o compliance nessa época, porque a gente trabalhava muito junto na questão da construção da documentação, e aí a gente vinha conversando de uma maneira estruturada de como posicionar as pessoas num local mais adequado. Então daí foi assim, o embrião da segurança. De quem foi o start de criar a empresa, de criar o Safe Comply, de enxergar que isso aí era um mercado que iria acontecer, e eu acho que mesmo hoje, 2022, né, setembro, ainda não aconteceu, ainda vai acontecer, né? De quem foi esse start? Foi do Luiz? Foi tu que chegou para ele e falou assim, olha, esse Não, troço aqui vai dar... quando me chamaram, a empresa já estava pronta. Era uma... Quem começou foi com a Gisele. Tu que é a culpada? É. A ideia Na da Gisele no verdade, início era a só consultoria, né? consultoria. Aham. Aí me chamaram e aí eu trouxe a minha visão. A SafeWeb nos mandou fazer a certificação de DPO. Na CESP, a primeira certificação da CESP. A gente foi fazer e foi lá que o mundo começou a se Não, abrir. Foi muito legal, né? A gente chegou lá, o Borges e a Rose. Os caras começaram a falar. E tinha advogado, tinha 2, 3 gatos pingados de tecnologia, eu acho, né? E aí começaram a falar e tal, e como é que se adequa, o que o DPO vai ter que fazer. E nós, tá, mas isso aí tudo a gente já faz, né? Porque a gente já tinha o gancho de AC.
E aí tudo que tava ali. Sim. E tinha uma prova no De certa final. forma já era cotidiano. Tudo que eles diziam, eu já tinha escrito na documentação a quando gente na hora de sabia, criar a nós safe. só se olhava assim, dizia, mas isso aqui tudo a gente meio que, né? E nossa realidade. Então nós damos de braçada ali. Por isso que a Já gente demos conversa engraçado. quando a gente vai falar com quem a gente conversa, né? A gente tem bastante experiência para conversar a respeito desse negócio. Borges, tudo que é site que eu entro tem o tal dos cookies ali. Os cookies, aceitar, eu vou ali, aceito. Eu Só falei, vai, sai aceitando. o que eu tô aceitando com aquele negócio, velho? Cara, eu vou te ser bem sincero, cara, dentro de todo esse universo, isso aí É o de menos. é o que menos importa, né? Porque ele ali coleta algumas informações. Normalmente se coleta alguma... Sei lá, georreferenciamento, tipo de Não, coisa. Navegação. na O site, verdade. os cookies basicamente servem para te identificar, um identificador único, para saber se tu voltou no site depois, né? Para quê? Ou para te fornecer alguma coisa seguinte, tu disse que tu personalizou o site, então na próxima vez que tu entrar Já no volta, site, certo. sabe? E também, obviamente, para eles saberem o que tu tá fazendo. Mas se eu não aceitar cookie, ele vai abrir o site normal. Depende do site, Depende eu do acho. site. Tem Porque alguns eu- sites que te bloqueiam Então, algumas na minha cabeça, eu ali coisas. sempre aceito. Não, aí se tu aceita, tu Se aceita. tu aceita, Não, tu vai claro. navegar por completo, mas tem alguns sites que te restringem Tem alguma alguns que coisa. nem aceitam que tu entre, né? Se tu É. rejeitar, te joga pra Tem fora. uns hoje que tu tá vendo que se tu não aceita, tu nem consegue navegar muito bem, assim, ele não te deixa a pleno. A produção aqui me deu uma incumbência de fazer um bate-bola. No nosso primeiro Safecast, né, o bate-bola com o Daniel não deu muito certo, porque acabou que não virou bate-bola, virou discurso, né? Então eu vou tentar aqui fazer um bate-bola assim, tá? Eu vou falar a palavra e vocês, né, de forma curta e objetiva, Então, né? vai ter que ser agir. Gi, proteção. O que me diz? Ah, é necessário. Proteção é necessária. Ó. Proteção de dados, então, é fundamental. Fundamental. Borges, tecnologia. Fundamental. Não tem Tudo é escapatória, fundamental. não. A tecnologia não tem escapatória, na verdade. Não tem como tu adequar uma empresa. A gente tá falando aqui de LGPD, né? Isso. Não tem como tu adequar uma empresa desconsiderando tecnologia. Hoje. É. Tem como. Brasil. É um desafio, né? Diário. Gostei. Lei. Lei? Daí depende do... Lei Lei. é pra ser cumprida. O gaúcho. Curto e grosso. Meu bate-bola. Vai te falar. Safe comply. Ah, Safe Comply é menina dos olhos. Eu acho muito isso, pessoal. Assim, ó. Fala, né? Fazer o mesmo gancho que eu fiz da outra vez. A gente, o certificado digital, né? A gente começou a trabalhar, a remar, né? Nesse mar lá em 2005, né? E levou muitos anos para isso acontecer. E de certa forma, na LGPD, eu imagino que a gente vai, né, trilhar assim os mesmos caminhos, ter as mesmas dificuldades, até porque isso começou a ser discutido quando eu vi uma vez uma timeline que tu fez. 2010. 2010 começou esse negócio, essa discussão, a se formatar isso tudo, e a gente está aqui 12 anos depois, e as empresas, né, esse né, belíssimo local que a gente está aqui, né, quero ter certeza que eles não fizeram nada ainda, né, e provavelmente deve ter bastante coisa aqui para ser feita, né, então que tem um mercado gigantesco e a gente precisa de alguma forma aproveitar isso, né, a gente, né, sempre está correndo atrás de oportunidades de negócio, né, e eu acho que o Safe Comply, a LGPD é uma grande oportunidade para isso. Pessoal, para finalizar, né, queria que vocês deixassem uma mensagem para a nossa rede, né? Esse podcast é feito para a rede, né, da Safe. Então, assim, ó, as considerações aí finais, antes de a gente mergulhar nessa cerveja aí. Quer falar primeiro? Cara, se a gente vai falar pra R, eu queria deixar uma reflexão assim, que é aqui, sem puxação de brasa pra nada, tá? Mas o que eu entendo, Luciano? As ARs estão com um prato cheio na mão, principalmente as que são ligadas à SafeWeb. A gente contou aqui um pouquinho da história de que a gente não caiu de paraquedas nessa questão de LGPD. A gente lida com a ICP Brasil há muito tempo, principalmente a Gisele. A Gisele é uma das pessoas que eu conheço que mais entende dos meandros
das questões da ICP Brasil. Perder a oportunidade de se adequarem com todas as facilidades e os benefícios que a SafeWeb oferece para quem é da rede, utilizando a capacidade do conhecimento acumulado, que principalmente a Gisele tem, e eu ajudo em alguma coisa, para se aventurar e achar... Eu nem vou considerar aqueles que acham que não vai pegar, tá? Porque isso para mim é inadmissível dentro da ICP Brasil, porque isso já está previsto nas normas. E com todos os benefícios que a gente oferece, cara, eu se tivesse no lugar deles não perderia essa oportunidade. Como a gente teve algumas ARs que embarcaram conosco lá no ano passado e entenderam quando a gente fez os primeiros webinars, eles entenderam isso, hoje já estão adequados. Agora é só fechar a pasta e botar e arquivar lá e nunca mais olhar. É só manter. Eles têm... Está implementado o sistema, exatamente. O trabalho é mínimo a partir de agora. E as ARs podem fazer disso, rentabilizar isso? Sim, digamos, sim. comercializar o Safe Compliance? A gente tem um pacote fechado para ARs, porque a gente tem esse corte. Para revender, tu fala? A gente tem um pacote fechado tanto para as ARs se adequarem, tá. tanto para as ARs venderem um formato isso de pode ser um produto na carteira de produtos Sim, da AR. a gente quer que seja. E aí não vai ter grandes esforços. E aí o dono da AR tem que ter o conhecimento tipo do Borges, tipo da Gisele. Não, é só a parte de negócio para AR é uma parte mais de indicação, assim. A não ser que ela comissionamento queira, em cima de indicação. Mas se ela quiser, por exemplo, especializar uma área dentro da AR para fazer que é uma vertical de segurança. Pode, a gente até ajuda. E aí usar o software para isso, conversa conosco que a gente dá a diretriz. Ele, olha, o cara precisa estudar isso, né, essa parte. Mas também tem o pacote que a gente fez para as AR se adequarem, que é um pacote muito interessante, até porque a gente tem o know-how de AR, então é bem ágil e um preço bem acessível. Tem a parte de comissionamento só por indicação, só indicar e que também consegue se remunerar. Tem a parte de recorrência por indicação do software também. Tem várias coisas que a gente tem para oferecer. E o serviço que a gente falou, não é só a adequação que a gente tem. A gente tem, pode ser só uma parte de análise de contrato que a R precisa, ou que um parceiro da R precise, saúde piosa service. Então, precisando de alguma coisa, conversa com a gente. A R não precisa nem vender, tá, Luciano? Não precisa nem vender. A gente tem uma questão, por exemplo, a gente falou aqui das calculadoras, né? Sim. A gente tem uma... mais ou menos como dos links de parceiro, coisa que a SafeWeb tem lá, né? A gente fornece um link para qualquer AR que tiver interessada, para ela colocar, por exemplo, no site dela, não precisa fazer nada. Deixa no site dela lá alguma questão, por exemplo, você sabe, para quem visita o site, simplesmente, você está adequado a LGBT, quer saber? Clica aqui. O cliente vai clicar ali, o visitante do site clica ali, vai responder a ferramenta. Quando ele responder, a nossa equipe comercial e o pessoal da R recebem esse lead e o nosso comercial vai atrás para tentar fechar o negócio, e se fechar, essa R já recebe o comissionamento. Pelo link, tu sabe que foi a gente daquela sabe R e tal. Quem é a R, ela não precisa fazer nada. Por exemplo, tem algum tipo de material de divulgação, transforma esse link num QR Code e divulga junto com outras coisas. Sim. Então não precisa nem o esforço de uma venda ativa. Mas é muito difícil para mim vender isso. Cara, não precisa. Bota lá no lugar, tem um local de recepção, coloca lá um cartazinho, faz um material, disponibiliza ali, alguém responder. Se cair pra gente, no nosso comercial, a gente sabe quem é que responde. Outra coisa, não é só em cima da calculadora, da consultoria e tal, que o AR pode ganhar dinheiro, tá? Através dessas questões. A gente tem também um curso disponibilizado lá no Hotmart, que é um curso barato, mas é um curso básico para quem precisa se adequar, para quem quer conhecer a lei e entender como é que funciona. Barato tipo quanto? Custa R$39. Mas para as ARs é R$19,90. 20 pila. Isso. Mas qual que é a minha ideia aqui? Eles podem fazer a mesma coisa. Se tiverem interesse em revender o curso, é só entrar em contato com a gente, que a gente orienta, tem que fazer um cadastro igual lá dentro do Hotmart, como um parceiro. Sim. E quem fizer a compra a partir daquele link, o próprio Hotmart já faz o split do pagamento, entrega um percentual do pagamento para a R e o resto do dinheiro vem para a gente, automático. Então é outra maneira de ganhar um dinheirinho. Show de bola.
Irmão, obrigado mais uma vez. Eu gosto muito de falar contigo, eu te falei isso, porque... Eu enrolo bastante. Não. Tu é muito claro na forma que tu transmite. Também acho. E eu, né, o pouco que eu sei, né, eu aprendi tudo contigo, né? Porque eu sou meio devagar para aprender, então... Não. Não. Então, assim, ó, Não. eu né, te agradecer aí, né, porque Tamo tu junto. é um professor, assim, de mão Poderia cheia, dar né? aula, mas não quer, né? Não. Gi, obrigado. É um Eu sei que prazer. nós temos que buscar o Davi agora na escola, né? Não, Então a ainda gente não tem tá que... na escola. A gente tem que... Não tá na Meus escola? requisitos de adequação da escola Não atenderam. preencheu. não preencheram. Fazer um brinde aqui, pessoal. Não, Valeu. vou pegar aqui. Pega aqui, cerveja. pô, servir pra isso. Valeu, pessoal. Valeu, Até gente. a Valeu, próxima. obrigado. Valeu. Agora eu vou comer minha alface.